Boa noite, eu sou o capitão-tenente Braz e meu trabalho é o emprego da Short Time Fourier Transform na classificação automática de sinais de radar de baixa probabilidade de interceptação com o emprego de rede neural convolucional. Vou seguir uma breve introdução com a contextualização do impacto dos sinais de radar LPI, né, que é a principal motivação para esse nosso trabalho. Como foi solucionado esse problema geral, as soluções atuais para esse problema geral. O Automatic Target Recognition, desenvolvido, a técnica de reconhecimento automático desenvolvido por nós, os autores. O pré-processamento, com as técnicas de análise de tempo-frequência que nós implementamos. O classificador, que empregamos fizemos fine-tuning da CNN SqueezeNet. A otimização dos parâmetros da mesma, que foi o ineditismo desse nosso trabalho e que possibilitou, de fato, ultrapassar os resultados do estado da arte, o fluxograma da metodologia que nós desenvolvemos e os resultados. Os resultados foram analisados em três análises. A primeira, com a precisão da classificação, considerando cada um dos 13 sinais LPI, né, utilizados nesse trabalho. A segunda, a acurácia média, considerando todo esse conjunto de 13 sinais. E a terceira, a comparação dessa acurácia média com os sinais propostos com os resultados do estado da arte. Inicialmente, né, nós temos aqui diversas notícias, em 2022, do emprego de mísseis que utilizam em seu sistema Seeker sinais de radar LPI, a tecnologia de radar LPI. E alguns meios navais que foram atingidos por mísseis como esses. Né? Aqui nós temos o Capitânia russo, Moskva, que foi afundado por um míssil Neptuno, que utiliza tecnologia LPI em seu Seeker, e os mísseis Harpoon, que atingiram o rebocador russo, Vasily Beck, também utilizando essa tecnologia de sinais de radar LPI. Agora, mais atualmente, nós temos os mísseis Fire Dragon, desenvolvidos pela China, tanto o 240 Alpha quanto o 480, que também utilizam essa tecnologia de sinais de radar LPI em seus seekers, e, mais atualmente, agora em 26 de junho desse ano, nós temos que o Fire Dragon 480, em uma simulação, foi capaz de afundar navios da classe Ticonderoga, são considerados navios backbone da US Navy. Portanto, o problema geral tem sido a detecção automática desses sinais de radar LPI pelo MARAG, né? Medidas de apoio à guerra eletrônica. Então, nós temos aqui diversos radares LPI empregados tanto em meios navais, como nas fragatas holandesas, corvetas suecas, fragatas alemãs, assim como em mísseis, né? Como esse aqui da Saab, da Suécia. Para solucionar esse problema, nós temos os MAGs, desenvolvidos a serem postos nos navios para salvaguardar os mesmos de ameaças que empregam essa tecnologia. Então, nós temos aqui dois tipos de MAG, o Vigília e o Sabre, ambos da Thales, né? O Vigília na Royal Navy e o Sabre nas fragatas holandesas. Nós temos também MAGs desenvolvidos na Marinha do Brasil, temos o Defensor MK1, é o MAG convencional, e agora, atualmente, o Defensor MK3, o MAG moderno, que já detém a tecnologia para detectar sinais de radar LPI. Porém, somente a detecção desses sinais de radar não é suficiente para salvaguardar adequadamente o meio. Nós necessitamos fazer uma detecção automática. Essa detecção automática, que nós temos aqui pela sigla ATR, Automatic Target Recognition, né, reconhecimento automático de alvo, né, possibilita um tempo hábil de reação, né, de um MAG, né, de um meio que emprega esse MAG moderno, a uma ameaça que utiliza sinais de radar LPI. Um exemplo aqui, temos nessa tabela, o Pilot, é um radar LPI, ele é detectado por um MAG convencional, né, com baixa sensibilidade, é detectado a somente 2,5 km de distância. Agora, por um MAG com alto desempenho, é detectado a 25 km. Esses 25 km devem ser aproveitados ao máximo. Um exemplo é o míssil Exocet. Né? Os mísseis Exocet são empregados pela França com Seeker, utilizando sistemas de radar LPI. Né? E esse míssil percorre os 25 km de detecção em 1 minuto e 20 segundos. É muito pouco tempo para a reação de um navio. Esse 1 minuto e 20 segundos necessitam ser aproveitados ao máximo. Por isso, o desenvolvimento desses ATR.
né? Esses ATRs são desenvolvidos empregando técnicas de pré-processamento, as mais empregadas são de análise de tempo-frequência, Time Frequency Analysis, e classificadores. Os mais empregados, de maior sucesso, né, atualmente, que detém o estado da arte, são os classificadores baseados em redes neurais convolucionais, CNN, Convolutional Neural Networks. Não só o ATR deve ser capaz de rapidamente identificar e acuradamente identificar um sinal radar LPI, como ele deve ser extremamente robusto a ruído, pois temos aqui que os sinais de radar pulsado ficavam, antigamente, muito acima do nível do ruído e do limiar de detecção no MAG. Atualmente, os sinais de radar LPI não só ficam muito abaixo do limiar de detecção no MAG, né, forçando a necessidade de um MAG de alta sensibilidade, como o MK3, como também ficam permeados em um ambiente com muito ruído, normalmente abaixo do nível de ruído, em SNRs negativos. Então, a ATR deve ser extremamente robusta a ruído, para possibilitar a detecção em maior distância possível desses ameaças que empregam os sinais de radar LPI. Para solucionar esses problemas, nós tivemos os artigos mais impactantes na área, foram os de Kong, que em 2018 detinha o estado da arte na área, com sua combinação de técnicas de análise de tempo-frequência, TFA, Chai-Williams Distribution, aliada a um CNN criado pelo próprio LWRT. Em 2021, Hyun-Woo ultrapassou a Curaçao Kong, né, obteve e obtinha até então, até o nosso trabalho presente, o título de estado da arte na área. Ele testou 3 diferentes técnicas de TFA, incluindo Short Time Fourier Transform, Wiener-Ville Distribution e a Chai-Williams Distribution, aliado a um CNN que ele mesmo desenvolveu. Liu, em 2024, esse ano, tentou ultrapassar Hyun-Woo, não conseguiu. O seu grande incremento para o estado da arte foi o desenvolvimento de uma combinação, um ATR, que tivesse pouco peso, né, em megabytes e pudesse, assim, ser utilizado em dispositivos pequenos, em capacidade de memória, né, com a sua combinação CWD, CVLP e NET. O nosso trabalho proposto, né, conseguiu uma combinação de ATR também de pouco tamanho, mantendo o que Liu tinha angariado em 2024, agora fevereiro desse ano, ultrapassando a acurácia de Hyun-Woo. Ou seja, atualmente nós somos o estado da arte na área. Nós conseguimos isso com a combinação de STFT aliada a SqueezeNet, mas não foi somente essa combinação. Vocês podem ver que Hyun-Woo testou também a combinação da STFT, com a LP inédito mesmo. Nós implementamos ineditamente a otimização de hiperparâmetros, nunca foi antes implementado nesta área, né, em nenhum outro artigo. Essa otimização ela foi específica para cada tipo de combinação individualmente, ou seja, cada combinação passou pelo nosso processo de implementação de otimização de hiperparâmetros e conseguiu parâmetros diferentes, de diferentes valores e diferentes acurácias. Temos aqui como nós fizemos esse ATR, né? Começando a partir do seu pré-processamento, aplicamos 3 diferentes técnicas de TFA, as técnicas de matemática Chai-Williams Distribution e Smooth Pseudo-Wiener-Ville Distribution, né? Estão aqui apresentados em cima, um exemplo, obviamente, de 4 dos 13 sinais que nós implementamos. Nesse exemplo aqui, o que alimentou o nosso classificador foi o espectrograma de cada um desses sinais, né? Nós aplicamos a técnica e só fizemos um fatiamento para analisar o tempo-frequência, né? A imagem tempo-frequência obtida por essas técnicas matemáticas, né? Em cima de cada sinal. Os senhores podem ver uma clara diferença entre as 2 técnicas acima e a Short Time Fourier Transform. Essa clara diferença ocorre porque as imagens acima são relativamente poluídas por conta de uma característica da própria ferramenta matemática CWDS-PWD, que é a implementação, né, o incremento de interferências, né, chamadas cross-terms nessas ferramentas, algo que não tem na STFT, e contribuiu, assim, para a acurácia da mesma ser maior também. Posteriormente, para o classificador, escolhemos a SqueezeNet. Aqui temos a SqueezeNet, ela é relativamente simples, tem 9 camadas de Fire Modules. Essas camadas são compostas de uma camada Squeeze, com fios de convolução por 1, e Expand, fios de convolução por 1, 3x3. A SqueezeNet foi selecionada
porque ela detinha, né, um ótimo desempenho comparável à LexNet, que é uma CNN já consagrada, com 510 vezes menor em tamanho. Ou seja, mantendo o que Liu tinha angariado em 2024 desse ano, a capacidade de ser empregado em dispositivos de pouca memória, dispositivos pequenos, além de continuar tendo uma boa acurácia. Aqui foi o ineditismo que fizemos no nosso artigo, né? Selecionamos 5 parâmetros através do app Experiment Manager empregado no MATLAB, selecionamos também uma faixa para avaliação de cada parâmetro e, automaticamente, nesse app, através de otimização bayesiana, o app encontrou os melhores valores para gerar a melhor acurácia de cada combinação, SqueezeNet CWD, SqueezeNet PWD e SqueezeNet com STFT, como os senhores podem ver aqui. Posteriormente, né, como nós implementamos todo esse APR, né, nosso fluxograma da implementação está aqui, né? Primeiro, geramos o sinal com uma faixa de variação de instâncias, né? A mesma faixa de variação de instâncias de cada sinal é idêntica à dos trabalhos relacionados, né? E a variação das instâncias dentro dessa faixa é randômica. Né? Também adicionamos ao sinal ruído branco e perda no canal e geramos a base de instâncias de sinais radar LPI. É importante salientar que esse código de geração de base de instâncias de sinais radar LPI é o mesmo dos trabalhos relacionados. Entramos em contato, nós, os autores, com o Liu, né? E Liu passou o código que eles utilizaram para a geração dessa base de instâncias de sinais radar LPI. E, portanto, como o código é o mesmo, isso possibilita que os nossos trabalhos sejam comparados fidedignamente com os trabalhos relacionados. Essa base de instâncias sinais da DLP, então, foi pré-processada pelos 3 tipos de TFA que nós já mencionamos. Geramos as bases de imagens, Time Frequency Images, que vocês estão vendo aqui, e passamos essa base de imagens pelo nosso classificador, que foi treinado, novamente validado, novamente treinado para otimização de cada um de seus hiperparâmetros e, por fim, testado e gerou os resultados que nós mostraremos a seguir. Os resultados, para análise dos resultados, nós separamos em 3 partes. Né? A primeira análise foi a precisão de cada um dos 13 sinais passados pelos ATRs propostos. Né? A segunda, a acurácia média de todo esse conjunto de 13 sinais da LPI. E, por fim, a comparação dessa acurácia média com as acurácias médias do estado da arte. Então, na primeira análise, na precisão desses 13 sinais, notamos que cada combinação tem uma preferência. Né? CWD com SqueezeNet ela tem maior acurácia, maior precisão para identificar os sinais Barker. A SPWD, por sua vez, os sinais T2 e a STFT, os sinais costas e T1. Nessa análise, fica difícil ter uma grande distinção entre cada combinação, inicialmente. Né? Novamente, nessa primeira análise, nós já conseguimos detectar que ultrapassamos o estado da arte. Também, o Ryungu fez uma análise individual de cada sinal, em menos 8 dB, e nossa análise em menos 8 dB de SNR ultrapassou Ryungu, tanto em acurácia geral, com 90,8%, contra 90,1% de Ryungu, quanto em quantitativo de sinais, né? 8 sinais dos nossos ATR propostos, né? Aqui nós estamos mostrando o SqueezeNet com o STFT, ultrapassaram em precisão Ryungu, e se equiparou em precisão dos 13 sinais com Ryungu. Na nossa segunda análise, temos a acurácia média de todo o conjunto de 13 sinais. Nessa segunda análise, nós já conseguimos perceber que a combinação STFT com SqueezeNet oferece a melhor acurácia em relação às outras combinações. E foi a combinação que nós adotamos como a nossa principal, né, utilizada nesse trabalho. Essa análise possibilita vermos que, a partir de menos 5 dB até menos 20, a combinação STFT mais SqueezeNet, ela se mantém 6 pontos percentuais, praticamente, acima de todas as outras 2 combinações. E tem um pico em menos 17 dB, de até 11,31 pontos percentuais. E, por fim, a última análise, comparando os resultados propostos com o estado da arte, temos que o nosso resultado proposto aqui em azul, em toda a faixa menos 18 a 10 dB, ultrapassa todos os resultados do estado da arte.
esse ganho fica cada vez mais preponderante em SNRs negativos, como aqui em menos 18 dB, no qual o nosso trabalho obteve 44% de acurácia média, em comparação com o Rio-Ru, que é esse encarnado aqui, que obteve somente 25%, uma diferença de 19 pontos percentuais, um resultado 76% melhor. Novamente saliento que a acurácia em SNRs negativos é extremamente importante para oferecer essa capacidade de reação antecipada frente à ameaça de identificação de sinais de radar LPI, que é extremamente permeada em SNRs negativos. Agradeço a atenção de todos, deixo aqui meu contato para posteriores perguntas e dúvidas.